Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 16 de Êxodo. Você que está ouvindo esse podcast por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo. Deixe aqui o seu comentário de como Deus falou com você hoje. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Compartilha, deixa aqui o seu curtir nesse vídeo para que esse vídeo seja entregue para mais e mais pessoas. Que Deus cresça no nosso meio. Vamos à palavra de Deus hoje, capítulo 16 de Êxodo, que diz assim: Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Diga a eles: Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Pois eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixavam o maná para a manhã seguinte, mas dava bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram o alimento em dobro, 4 litros para cada pessoa. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E Moisés respondeu: Isso é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor.
O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenou, e não cheirava mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolheram, mas o 7º é o sábado e nele haverá nada a recolher. No 7º dia, todas as pessoas saíram para recolher, porém não achavam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no 6º dia, lhes dá o alimento para 2 dias. Cada um que fica onde está, ninguém saia do lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como uma semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Meu Deus. E Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu sustentei o deserto, quando eu os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos. 40 anos. Até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Amém. Deus, eu peço, o Espírito Santo vem no nosso meio, ministra aos nossos corações, nos ensina aquilo que só o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Queridos, muitas chaves nesse capítulo de Êxodo 16. Eu não sei você, mas às vezes eu começo a ler e fico até irritada com o povo. Eu falo: meu Deus, eles estão reclamando de novo. Deus está dando tudo para eles estão reclamando de novo. Só que aí o Espírito Santo vem e me mostra que quantas vezes a pessoa reclamar fui eu. E você, por aí, você tem reclamado? Você tem murmurado também as coisas que não acontecem do seu jeito, no seu tempo? Você às vezes está murmurando, reclamando diante de alguma dificuldade? Ou você tem feito como Moisés, confiado na palavra de Deus? O povo murmurava contra Moisés, dizendo: era melhor a gente ter ficado lá, preso no Egito, do que estar aqui no deserto, passando fome. E aí Deus fala para Moisés: olha, eu vou dar o pão do céu para o povo recolher diariamente. Não parece com a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é mesmo? A oração do Pai Nosso nos ensina a orar a Deus todo dia pedindo o pão de cada dia. Sabe por quê? Deus, desde essa época, queria que a gente tivesse um relacionamento diário com Ele. Não era fazer uma oração pedindo o pão do mês todo, pedindo o pão do ano todo, fazendo um encontro só por ano com Deus. Não. Deus queria isso aqui, ó, um momento de mesa. Só você e Ele. Uma xícara de cafezinho para você e uma xícara para Ele. Para que Ele sentasse do teu lado, à distância de 1 palmo, e te fizesse lembrar que Ele é o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus do alimento. Ele é tudo o que você precisa. Diante da dificuldade, o povo murmurava. E a lição aqui é que enquanto aquele povo não se desapegasse do Egito, não se desapegasse daquelas coisas do passado, das prisões que eles estavam no passado, eles nunca iam conseguir desfrutar da confiança de Deus. Eles nunca iam conseguir desfrutar do que estava na cara deles. Deus dando o alimento todo dia. Olha como eles podiam confiar. Durante 40 anos, Deus entregou na mão deles o alimento para eles comerem.
Olha o tamanho da confiança que eles podiam ter em Deus, no poder de Deus. Mas não, ainda estavam presos em coisas do passado. E assim eles nunca iam acessar a promessa. Oh, queridos, você tem ficado preso em algo do passado? Você tem estado preso em mágoas, coisas que te aconteceram, capítulos que já estão no passado? Saiba que o quanto você fica preso nisso é o quanto você está caminhando no deserto em círculos e tudo está impedindo de você acessar a terra prometida. Oh, querido, deixe as prisões do passado para trás, porque Jesus já veio para te libertar. E aí, o povo começa a receber aquele maná. O povo começa a receber o alimento de Deus. O maná era a prova de que o povo podia confiar em Deus. O maná era a prova do cuidado, da fidelidade diária de Deus. Era como se Deus falasse assim: ei, povo, aprenda a depender só de mim. E você? Tem dependido do quê? Você tem depositado a sua dependência, a sua confiança nos homens? No dinheiro? No trabalho? Ou você tem se rendido a cada manhã e falado: Deus, eu só dependo do Senhor? Como o apóstolo Paulo dizia, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Quando você aprende a depender de Deus, você aprende a viver contente em qualquer situação, porque você sabe que você pode confiar nele. Você sabe que assim como esse povo do Egito ganhava um presente de Deus por dia. Você imagina você acordar e a terra toda estava coberta por um grãozinho, uma escama branca, um grãozinho que parece um grão de coentro, uma bolinha que eles podiam cozinhar, eles podiam assar e eles iam comer e se fartar, porque era o alimento do dia. É um presente, todos os dias Deus dava um presente para eles, o povo era alimentado. E essa história, de novo, mostra o tamanho do cuidado. Olha isso, um presente de Deus que tinha o tamanho de uma semente de coentro e tinha o gosto de um bolo de mel. Tinha um gosto doce, tinha um gosto gostoso. Eu imaginei um pão de mel, sabe? Coberto de chocolate, recheado de doce de leite. Era assim, Deus queria que o povo comesse e se alegrasse. Toda vez que tem a ver com maná, com alimento, sabe? Eu me emociono mesmo. Porque eu já estive num momento de seca, né? De deserto, onde eu tinha vontade de comer uma coisa e estava ali economizando, não podia gastar. E aí, de repente, alguém aparecia e me dava justo aquilo que eu estava com vontade de comer. Eu acho que o cuidado de Deus é no detalhe. É no detalhe, assim. Então, que você possa desfrutar do presente que vem direto da mão de Deus para você todos os dias. E por fim, mais uma história que aponta para Jesus. Depois que Jesus vem, nós vemos Jesus falando que ele era o pão da vida. Jesus falou: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Então que hoje você possa aceitar o convite de Deus, o convite de Jesus. Vá até Ele, sente à mesa com Deus, desfrute do seu tempo diário de relacionamento com Deus e Ele te dá tudo o que você precisa. Ele alimenta o seu coração, Ele alimenta a sua alma, porque Ele é o pão da vida. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Pai, eu quero orar por cada um que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Que a Tua palavra chegue mais e mais longe. Que pessoas que hoje estão passando por alguma dificuldade, por algum momento de seca, de deserto, que hoje essa palavra possa alcançar essa pessoa. Que o Senhor possa trazer à nossa memória alguém que precisa ouvir essa palavra, que esse áudio seja compartilhado com ela. Para que o Senhor fale aos ouvidos de quem precisa ouvir. Eu sou o Deus do poder, eu sou o Deus do alimento.
confia em mim. Senhor, obrigada por nos ensinar sobre o maná, que era uma prova da confiança, uma prova do teu cuidado, da tua fidelidade, uma prova que podemos depender só do Senhor. E assim como Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, pedindo o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Pai, eu peço a sua porção, a porção da sua presença, nos dá hoje. Porque o Senhor é o pão da vida e tudo que nos alimenta, tudo que nos mata a fome, tudo que é capaz de suprir o buraco que existe em nós, toda carência, dependência, vazio, desejos de coisas que ainda não aconteceram. Ah, Deus, esse buraco no nosso coração só pode ser preenchido pelo Senhor. Então, Deus, nos dá o pão nosso de hoje, nos dá o Senhor hoje, a tua porção da tua presença hoje, porque no Senhor não temos mais fome. Pai, eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio, que a tua presença invada esse ambiente, que essa pessoa seja fortalecida hoje, seja guardada, seja cheia do Senhor hoje. Pai, livra de toda doença, toda dor, toda prisão do passado. Liberta-nos, Senhor, hoje. E faz a gente a caminhar confiante em Ti, rumo a Canaã celestial. Pai, alarga as nossas fronteiras. Que a Tua mão caia sobre nós. Nos livra do mal e nos abençoa. Amém.